Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e hoje vamos dar sequência na nossa trilha especial que estamos gravando com o pessoal da Simplifica Mais. Lembrando que esse aqui é o nosso terceiro episódio. Nós já gravamos o nosso primeiro episódio falando sobre experiência do cliente. E depois gravamos falando sobre a velha briga comercial versus financeiros. Os links desses dois episódios estão na descrição deste que você está escutando nesse momento. Hoje a gente vai falar sobre força de vendas e back-office, né? E a gente tem aqui o Rica e a Thaís para falar sobre esse tema com a gente. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigada. Para quem está ouvindo pela primeira vez, vocês se apresentem, por favor, falem um pouquinho de quem são vocês, o que vocês fazem na Simplifica Mais. Então, eu sou a Thaís, mais conhecida como Tá, lá dentro do Simplifica Mais. Sou formada em gestão comercial, então tenho uma experiência aí de quase 12 anos dentro dessa área, né? Já atuei em indústrias têxteis, alimentícia, plástico, e já passei aí por vários pontos dentro da área comercial. Hoje, dentro da Simplifica Mais, eu sou coordenadora do time de sucesso de cliente. Muito bom, seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou o Rica, sou um dos fundadores da plataforma Simplifica Mais. Tenho 15 anos de experiência com desenvolvimento de software. Legal. Então a gente foi pegando um pouquinho dessa experiência, foi vendo algumas coisas no mercado e construindo algumas soluções para melhorar a experiência do cliente. Legal, sejam bem-vindos aqui. E para a gente começar o nosso tema aqui, quero perguntar para vocês, né? Para quem não está familiarizado com o termo back-office, né? Back-office da área comercial, o que é back-office? Então, para quem não está familiarizado, né, com essa equipe ou com esse trabalho, o back-office nada mais é do que aquela galera que cuida da parte administrativa comercial, né? É o pessoal que faz a venda acontecer, né? Então, ele está ligado a todos os setores que tem dentro da empresa e ele faz esse repasse, essa gestão de informação para o nosso força de vendas, né? Então, muitas vezes, se não é automatizado, é ele que implanta um pedido, é ele que controla o estoque, né? Possíveis rupturas ou não, é ele que tem apoio à logística para um rastreio, uma avaria num produto, muitas vezes uma resolução para o cliente. Ele tem ponte com o saque, quando essa empresa tem um departamento de saque, né? Muitas vezes ele está ligado ao financeiro, em todos os processos analíticos e financeiros de um cliente, mas também a parte fiscal, documental, faz gestão de contratos, muitas vezes dentro da organização, né? Dos clientes. Então, é a retaguarda, né? É aquele pessoal que está interno fazendo com que aquela venda aconteça da melhor forma possível, né? Para que chegue do cliente e o pós-venda também aconteça da melhor forma. Legal, cara. E, assim, back-office não é muito normal nas empresas. Eu acho que isso é algo mais dentro do B2B, dentro de indústria, ou operações comerciais um pouco mais robusta, né? Como é que a gente pode entender as rotinas de um back-office, ou até mesmo quando eu preciso de um back-office dentro da minha operação comercial, na visão de vocês? Cara, eu entendo que a empresa vai precisar de um back-office quando a estrutura dela é mais robusta, quando ela tem vários processos e ela precisa dar ritmo, da organização para esse processo comercial. Porque muitas vezes eu tenho time de vendas interno, que às vezes fazem já esse papel operacional e burocrático dentro da área comercial, mas eu tenho um time de campo. Muitas vezes são os nossos representantes, né, que a gente chama de força de vendas. Então, nesse momento, eu preciso de um ADM interno, né, de um administrativo interno, porque eu preciso repassar as informações e dar suporte para esse time que está na rua, porque eles não estão internamente, muitas vezes eles não sabem o que está acontecendo dentro da empresa, dentro da indústria, né? Então, aí se faz necessário um administrativo de vendas, né? Porque eles olham o todo e entregam essa informação para quem está na rua, quem está em campo, quem está trabalhando para vender efetivamente, né? Entendi. Então, no caso, são mais operações que têm o arquétipo de ter um representante comercial, ou tem operações normais, por exemplo, de indústria, que vai vender para distribuidores,
que tem também essa configuração? Tem também, tem também. A partir do momento que eu tenho uma operação mais direta com o cliente, não passando muito por uma pessoa de vendas, né? Às vezes o pedido entra direto por um portal, né? Eu não preciso de um vendedor efetivo ali. Às vezes eu tenho um e-commerce B2B, as vendas entram por ali. Então, eu não tenho uma figura de um vendedor naquele momento. Então, eu preciso de um back-office. Porque eu preciso de alguém que organize esse todo e entregue isso também para o cliente. Então, são 2 momentos, né? Sim. O momento em que eu tenho um time de força externo, que eu preciso dar suporte para ele. E outro momento que eu não tenho uma figura de vendedor, mas eu preciso também que a venda aconteça, né? E aí, existem vários formatos de back-office, né? Algumas empresas, elas têm o back-office só para organização de mais documental, contratos de cliente, atualizações de tabela de preço. Então, ele é uma ponte entre o setor que organiza para que todo o resto desenrole, desenvolva, né? E você acha, na tua experiência, tá, que quem trabalha como back-office tá um passo de trabalhar com vendas? Ou você acha que são carreiras distintas? Por mais que o back-office trabalhe com o time de vendas, ele pode, às vezes, ser promovido e ir para o financeiro, para o RH. Como é que funciona numa operação maior? Sim. Eu já vivi as 2 situações. Já vivi em pessoas do meu time. Eu já fui gestora de administrativo de vendas, então já tive pessoas que estavam no back-office e migraram para vendas, se tornaram vendedores, porque eram mais comercial, tinham mais esse perfil, mas também já vi pessoas do meu time e ajudei até na evolução para que eles se tornaram financeiro, por exemplo, né? Que legal. Então, ele está muito no meio ali do caminho, né? Ele defende o cliente, ele está muito próximo da venda, ele cuida da venda, mas ele também defende os processos internos da empresa. Então, vai muito do perfil da pessoa, né? Ele pode sim se tornar um vendedor, mas ele pode sim trabalhar num financeiro, numa logística ou em outro departamento. E eu imagino que, assim, quando essa pessoa se torna vendedora, ela tem uma bagagem, uma experiência de sistema, de produto, de código que o representante de vendas ou o próprio vendedor interno e externo, ele não tem, né? Exatamente. É porque ela vive a cadeia como um todo, né? Ela acompanha o processo desde a compra, por exemplo, de uma matéria-prima com a galera lá dos suprimentos, né? Até a logística, o pós-venda. Então não fica só na interface empresa-cliente. Ela dá o suporte como um todo. Ela tem a visão macro do negócio, né? Ela precisa fazer a gestão do todo para que esse produto saia de dentro da empresa e a venda efetivamente acontece para o cliente, né? Olha que interessante, cara. Eu não imaginava. E aí a tecnologia é algo fundamental para esse profissional, né? Exatamente. Quanto mais tecnologia ele tiver na mão dele, mais agilidade ele vai ter em ajudar o time de força de vendas. Então, né, quando ele tem um time para ajudar externo. Porque se ele estiver envolvido em muita burocracia, em muita processos não automatizados, a gente entende que ele vai para uma planilha Excel, ele vai para outros tipos de controle. E aí a gente entende que não é fluido, né? Muitas vezes, né? E a partir do momento que ele passa a ter a automatização, por exemplo, ele tem uma plataforma que o cliente consegue se autoatender. Porque às vezes a demanda vem de fora. O time de força de vendas pede para esse administrativo de vendas encaminhar a segunda via do boleto para o seu cliente. Então, o força de vendas está demandando atividades para esse back-office. E aí, a partir do momento que ele precisa executar isso tudo, às vezes ele tem em campo 100 representantes, sei lá, tamanho do porte da empresa, né? Vamos aí desde uma empresa de 20 até uma empresa de 100, 200 representantes. Claro que às vezes não é um só back-office, né? É estruturado, dividido por carteira e tudo mais. Mas a partir do momento que ele começa a fazer operações muito que poderiam ser automatizadas, cara, ele tá perdendo tempo de ajudar o time de campo. Às vezes ele não tá identificando que pode ter uma possível ruptura de um produto e não tá sinalizando isso pro time dele, né? Então, quanto mais automatização, sistemas, softwares que ajude o que é mais robotizado ele fazer, cara, melhor ele vai acompanhar o todo e atuar nos pontos estratégicos para conseguir que o resultado aconteça da empresa, né? Olha, interessante. Eu não tinha essa visão. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com um back-office. Eu sempre fazia a venda de ponta a ponta e trazia informação para dentro da empresa.
Mas foi bem interessante, né? E na visão de vocês, quais são os papéis que cada área e quais as responsabilidades dessas áreas dentro de um cenário comercial? Assim, os papéis, eles são bem claros, né? Como eu já vivi isso, então para mim talvez fique mais claro. Mas, cara, o time de força de vendas precisa trazer negócio para dentro da operação. Tá. Né? Ele precisa captar clientes novos, ele precisa gerir a carteira dele, ele precisa pulverizar o produto, né? Aumentar SKU, né? Aumentar cadastro. Então, ele precisa trazer negócio, ele precisa vender, propriamente dito, né? Sim, Enquanto o time de back-office ou administrativo de vendas, ele precisa fazer com que essa venda aconteça internamente. Então, o força de vendas traz o negócio e o back-office entrega o negócio, né? Que legal, que interessante. Basicamente assim. E existe muito conflito entre eles? Existe. Existe? Existe bastante conflito. Como eu disse, às vezes o administrativo de vendas, né? Ele está sobrecarregado por algumas atividades em específico. E aí, como eu citei antes, né? Por algum momento ele deixa de ver uma coisa muito importante que ele precisa entregar para esse representante que está na rua. E aí gera um pepino danado, né? Por exemplo, vamos usar ali a ruptura que eu falei. Ele não consegue acompanhar com o time de produção, né? E de estoque, que aquele produto pode acabar. E ele não sinaliza isso para o representante que está na rua, né? Com antecedência. E o cara vende, né? E o cara vende, ele deu a palavra dele que ele ia entregar e não vai entregar. Vai ter uma ruptura naquele pedido, né? E isso gera um conflito, porque o representante vai voltar e falar, cara, como tu não me avisou, como tu não sinalizou, né? Causou um desagrado, uma insatisfação ali do cliente. Então, se o administrativo está sobrecarregado, ele não consegue fazer o que realmente é o papel dele dentro da organização. É repassar as informações e dar suporte para quem está na rua, né? Ou para o próprio cliente quando a venda é direta, né? Não, mas espera aí. Quando a venda é direta, ele faz, por exemplo, o pedido dentro de um e-commerce fechado? Por exemplo, assim, que nem eu exemplifiquei a questão do B2B, né? O e-commerce B2B. Se ele não atualizar muitas vezes, ou fazer aquela gestão de estoque dentro da ferramenta, também vai dar uma insatisfação para o cliente. Porque ele vai querer comprar, vai achar que tem, mas não tem, por exemplo, né? Mas aí vai muito do formato da empresa, como eles trabalham, né? Como é organizado esse administrativo de venda, a estrutura comercial, né? Entendi. E no caso, quando a gente olha para uma operação em que você tem muitos vendedores, você precisa ter uma equipe para fazer essa gestão de informação. Então, enquanto eu estou falando para você que tem no estoque, pode ser que a Maia tá falando pro Rica que tem no estoque. E aí, se tira o pedido antes, ele fica sem. E aí, a gente tem que resolver esse conflito entre as áreas aí. Exatamente, Ou assim, os conflitos são menores, não são de uma proporção maior, como essa que eu exemplifiquei. Mas, cada representante... Vamos falar representante que a gente tá falando mais do força de vendas, do time externo, né? Que não tem a noção do todo do que tá rolando dentro da empresa, né? Mas ele tem a carteira de cliente deles, então ele quer que o cliente dele seja o primeiro a ser atendido. Até porque ele é comissionado. Exatamente. Mas aí eu tenho um outro colega de praça que também tem a carteira dele e também quer que o cliente dele seja primeiramente atendido, né? Então os conflitos às vezes acontecem por isso. Cara, eu te demandei e tu ainda não me deu resposta. E aí o outro e aí quem berra mais alto ganha primeiro, digamos assim. E aí geram conflitos também entre as duas áreas, porque o força de vendas também quer resposta rápida e ágil, né? E muitas vezes o administrativo não consegue entregar isso, né? Na mesma velocidade que ele quer, né? E aí geram-se conflitos com certeza. Agora, eu fico imaginando, por exemplo, a força de vendas com um aplicativo na mão ali para consultar um estoque, para fazer uma reserva. Isso não resolveria esse conflito entre a força de vendas e o back-office? Ou até não diminuiria a necessidade de uma mão de obra de back-office, por exemplo? Isso mesmo, Quando a gente automatiza e faz essa gestão para que esse representante que está na rua tenha acesso à mesma informação que o back-office vai ter, ou melhor, que ele doutrine o cliente dele a se auto-atender,
aí a gente tem um alívio muito grande dentro do back-office, né? Porque um monte de demandas são eliminadas porque eles mesmos resolvem. Ou se não resolve na ponta com o representante, vai acabar resolvendo com o cliente se auto-atendendo, que é o cenário mais ideal, se a gente for pensar, né? Que nem o representante precisaria se preocupar com algumas demandas que o cliente mesmo consegue fazer, né? Se auto-atender, enfim. Então, com certeza, a automatização ajuda e alivia muitos processos, né? Eu fico imaginando que, assim, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela vai ajudar o back-office, ela pode também matar um pouco a equipe, né? Tipo assim, se antes eu precisava de 10 pessoas no back-office para atender, sei lá, 100 representantes, hoje com a tecnologia na mão dos representantes eu consigo ter uma equipe menor. Não sei, aí acho que é discutível. Eu acho que talvez a gente não mate, mas a gente utilize aquele capital humano para ações mais estratégicas, né? Às vezes eu tenho aquelas pessoas só rastreando pedido, solicitando segunda via de boleto ou mandando uma nota fiscal, e eu poderia ajudar eles a até se tornarem talvez uma inteligência comercial, né? Não só ser um administrativo, um back-office, né? Uhum. Mas olhar mercado, entender onde o cliente pode atuar, o representante pode atuar, então ele acaba sendo um aliado do representante, né? Mas porque ele tem um tempo mais livre para olhar isso como um todo, né? Ou então, cara, ele entende do negócio dentro da empresa, ele tem informações antecipadas, né? E aí ele pode voltar para o representante pensar, ok, vamos ter uma ruptura de um produto que é o carro-chefe da empresa. Como a gente vai recuperar essa venda que não vai acontecer, né? O que a gente pode alinhar de estratégia para isso acontecer? Então, ele tem informações, às vezes, privilegiadas, que ele precisa passar para o time de força de vendas, e às vezes ele consegue ser mais estratégico, agindo também antecipadamente, porque eles estão lado a lado, né? Se a gente for ver, a meta do comercial é uma meta só, né? É uma meta só. E a meta do back-office é a meta do comercial. Exatamente, isso mesmo. Interessante. Agora, uma das coisas que me surgiu aqui é a necessidade do back-office estar muito organizado, né? Porque se ele não está organizado corretamente, a força de vendas ela acaba sendo comprometida. Ela acaba vendendo um produto que não tem no estoque, ou ele vende com preço errado, com frete errado, enfim, ele acaba cometendo algum tipo de deslize. Como é que a gente pode entender e resolver não só esses conflitos, mas matar o conflito na nascente, na visão de vocês? A gente tem o cliente ali, né? Aparecendo ali no meio desse conflito a gente tem o cliente. Isso é péssimo, né? Porque o cliente é que está sendo impactado pela experiência e pelo relacionamento da tua empresa. Então, quanto mais a gente tiver essas duas áreas bem sincronizadas, trabalhando juntas, trabalhando de uma forma aliada, a gente vai ter isso funcionando muito bem. Se a gente tiver essas áreas desincronizadas, né, a gente começa aí a transparecer problemas para o nosso cliente, e aí a gente acaba matando a experiência dele de relacionamento com a nossa empresa, né? Ele fala, pô, os caras são desorganizados, né? O cara vai questionar até a qualidade do teu produto, né? Sim. Se nesse relacionamento eles são desorganizados, será que a produção é organizada, né? Será que o produto tem qualidade, né? Será que tem um departamento da qualidade legal? Então é muito importante a gente organizar isso. E o back-office, a gente pode sempre potencializar ele, né? A gente sempre tem que... Para ele funcionar bem, ele não pode estar sobrecarregado, né? Isso é uma coisa importante, né? A Tá trouxe um exemplo ali, né? Da gente ter, de repente, 2 representantes buscando ali um atendimento através do back-office, né? E aí, quem que eu atendo primeiro, né? Mas talvez eu já tenha mais 20 rotinas administrativas aqui para fazer. Rodando em paralelo, e mais outras demandas, e cliente que entrou em contato, que quer informação, né? Então, sempre que a gente puder usar tecnologia para empoderar o representante, empoderar o cliente, empoderar quem está lá na ponta com informação, a gente ganha nisso. A gente economiza, a gente torna esse processo mais eficiente. Deixa o nosso back-office mais estratégico, né? Para que realmente ele atue em pensar em como vender mais, como trabalhar melhor essa carteira, por estar muito próximo das áreas, das outras áreas da empresa, que informações, o que ele pode trazer ali para potencializar essas vendas. E aí, empoderando essas pessoas, a gente dá acesso à informação. Uma coisa que eu acho muito interessante é que hoje, quando a gente olha para nossa empresa, muitas vezes a gente tem o nosso sistema de gestão, o nosso ERP, né? E esse ERP, ele tem as telas, né? Tem ali a tela, eu tenho meu login, tenho minha senha, posso acessar ali o meu sistema. Só que, dentro desse ERP,
tem informação que diz respeito à minha empresa e mais alguém. Tem informação, quando eu falo de um boleto, diz respeito à minha empresa e aquele cliente. Quando eu falo de uma nota fiscal, minha empresa e aquele cliente. Pedido, devolução. Quando eu falo de um pedido de compra, minha empresa e aquele fornecedor. Certo. Mas olha só que interessante, o nosso ERP ele só tem tela para quem está do lado de dentro da empresa. Quem está do lado de fora da empresa, que também pode ter acesso a essa informação, não tem tela para pegar esse dado sozinho. Então, quando eu trago a ideia da gente empoderar essas pessoas que estão do lado de fora, é o exemplo que você trouxe ali, por exemplo, da força de vendas, dele poder ver o estoque online. Eu estou empoderando ele, eu estou dando informação que estava dentro da minha empresa e estava retida, eu estou dando essa informação para quem está do lado de fora. E aí isso vale muito para o teu cliente poder ver quanto ele tem em aberto contigo, pegar um boleto para pagar, ver os pedidos, ver a situação dos pedidos, como é que eles estão, né? Poder fazer uma devolução, poder acompanhar, baixar um material de marketing ou alguma coisa assim. Então, quando a gente olha muito para isso, a gente torna o nosso back-office mais eficiente a partir do momento que a gente empodera com informação quem está do lado de fora. Sim. E o processo que antes ele era comprido, moroso e entregava uma experiência ruim para o cliente, ele passa a ser muito mais rápido, prático e entrega uma experiência muito mais legal para o cliente. Então, isso é uma coisa muito legal, né? A gente olhar e pensar realmente como é que está esse processo. Eu não me nego de dar uma informação para o meu cliente. Mas ele tem que passar por um telefone, ele tem que passar por uma pessoa, pelo WhatsApp. Vai pingar num, vai pingar no outro, vai pingar num terceiro para essa informação vir. Olha o quanto isso consumiu de tempo, né? Olha o quanto isso foi caro para a organização fazer. E olha o quão ruim para o cliente foi ter essa experiência e vai conseguir essa informação. Sim. Se eu dou essa informação para ele na palma da mão dele, online, 24 horas por dia, olha a diferença, né? Sim. E a gente comentou no episódio de experiência do cliente, eu acho que é uma coisa muito legal para a gente trazer de volta. O nosso cliente ele já está acostumado a ter informação na mão e online, né? Quando a gente pega um contexto de um banco, né, que a gente pegava a fila e hoje em dia ele pega o celular dele ali e acessa o internet banking na hora, né? Então ele está acostumado com esse tipo de informação. Então quanto mais a gente puder empoderar essas tarefas administrativas que a gente tem no processo de vendas, mais eficiente inclusive o nosso próprio vendedor se torna. Sim, sim. Você não só diminui o conflito entre o back-office e a força de vendas, como você melhora a experiência de compra do cliente, né, cara? É um ganha-ganha, assim, geral, né? Exatamente. E eu imagino que no dia a dia, tão frenético, né, cara, muita coisa acaba passando quando você não conta com tecnologia, né? Tudo bem, você trabalha com pessoas, você tem eu representante, eu vendedor externo, eu tenho ali o meu relacionamento com a empresa, com a equipe interna, mas... Cara, esse relacionamento nem sempre ele traz uma boa experiência pro cliente da empresa, né? Exatamente, exatamente. E às vezes, quando a gente depende de passar por algumas pessoas internamente na nossa empresa para conseguir entregar uma informação para o cliente, a gente tem que olhar a experiência do cliente. É claro que ela é muito melhor se ele tiver acesso direto a essa informação, mas até como é que está sendo a experiência da pessoa que está trabalhando dentro da empresa. Ela está ali concentrada em um assunto, trabalhando numa planilha, muitas vezes ali, né? Vamos pegar alguém de um financeiro, por exemplo. E aí toca o telefone e ele tem que atender esse cliente para entregar uma segunda via de boleto. Às vezes a gente mensura o tempo para fazer isso. Mas e o tempo que essa pessoa vai precisar para voltar a estar no nível de concentração que ela estava antes na tarefa que ela estava executando, né? Na qualidade do atendimento que ele vai prestar ali, né? Ele está no bom dia, não está no bom dia, né? Foi pego de surpresa ali, né? É para ontem, é para ontem, é para ontem. Tem várias pessoas pedindo várias coisas ao mesmo tempo. Então é legal a gente começar a entender que não só o processo às vezes é ineficiente em relação à busca da informação, como ele vem causando um dano na organização, né? Sim. Ele vai desconcentrando e tirando do foco várias pessoas que estavam ali dentro. Às vezes simplesmente para ter acesso a uma informação que ela já estava ali e o cliente só não tinha uma tela para buscar, né? Entendi. E aí, olhando para o cliente, né? Vamos colocar o foco agora no cliente. Como esses conflitos eles podem impactar a experiência de compra, né? Porque eu tenho ali o vendedor, né? Eu estou me relacionando com o vendedor e eu não sei o que acontece necessariamente, eu não sei o que acontece dentro da empresa depois de que essa relação com o vendedor ela termina ali, aquela reunião, aquela call, aquela visita, ela termina, né? E qual a importância dele não perceber que existe diferença entre força de vendas e back-office?
Responda os dois, responda os dois. Eu acho que a gente faz um link desde o primeiro episódio, né? Sim. A experiência do cliente, ela tem que ser única, né? Ela tem que ser com a marca, com a empresa e não com as pessoas só, né? Então, a partir do momento que a gente tem bem desenhado e bem alinhado as responsabilidades e a gente entende que o cliente é o foco, isso o cliente nem percebe, né? Exato. Por onde ele está passando, por que etapa ele está passando. E em alguns clientes eu já vivi isso, em que ele sabia quem era o ponto de venda deles, né? E estava muito claro para ele quem era o vendedor, mas também estava muito claro para ele quem ia dar o suporte lá dentro quando ele precisasse de uma informação. E aí ele estava satisfeito com isso, porque ele sabia quem ele ia correr para determinada situação e ele estava muito satisfeito. O que não dá às vezes, ele não ter essa referência e às vezes nem precisa ter, talvez ele não precise sentir isso, mas o que ele precisa não chega nele, né? Ou demora para chegar nele, né? Então, eu acho que não existe um modelo exato ou correto, né? Quando a gente olha para back-office, a gente vê vários formatos em várias empresas diferentes. Mas a partir do momento em que isso está muito bem alinhado e que a gente consegue fazer com que o cliente perceba valor naquela entrega, né? Mesmo se for uma coisa boa ou se for uma coisa ruim, porque às vezes vem demandas que ele não está tão satisfeito assim, né? Mas que a entrega acontece, ele tem uma visão única, né? Ele entende que o pessoal da Simplifica Mais entrega o que ele precisa entregar. E ele não tem uma dificuldade. Não, é melhor eu falar com o representante porque é ele que me entrega a informação. Ou eu não, só vou falar com o administrativo de vendas porque é eles que me resolvem a situação. Tem que ser único, né? Tem que ser uniforme, né? Entendi. Ele tem que ter uma experiência uniforme. Exatamente. Isso mesmo. E que não se limita só ao processo da venda, né? Exato. Isso é muito importante, né? A gente se preocupa com a experiência do cliente, em impactar ele, desde o marketing impactando esse cliente, até a gente ir lá visitando e efetivando a venda. Mas a experiência do cliente vai muito além disso, né? Vai no relacionamento dele, dali em diante, né? E uma coisa que eu acho que é bem legal a gente lidar também é olhar para a experiência do cliente, não só quando as coisas dão certo, mas se preocupar com a experiência do cliente de quando um problema acontece. E tem uma coisa que a gente leva muito para dentro da nossa empresa, que é problema, toda empresa vai ter. A diferença é como você lida com isso. Então isso é uma coisa muito importante. A diferença é como a tua empresa lida com o problema, né? Então o nosso cliente, ele sabe que a gente vai lidar de uma maneira assertiva com o problema. Não vai mascarar o problema, vai dizer, gente, a gente também pode errar aqui, né? Deu certo, deu certo não, deu errado, né? A gente errou aqui. Mas isso não vai ser em vão, né? A gente vai usar isso para melhorar o processo e trabalhar em relação a isso. Então é muito importante a gente pensar na experiência do nosso cliente, não só quando as coisas estão dando certo, mas sim quando alguma coisa errada acontece também e como é que é a experiência do cliente ao lidar com a gente. E vocês têm muita história de que o cliente acabou pagando pato em cima dessa desorganização, desse conflito? Sim, muitas. Deixa eu tentar exemplificar uma situação. Cara, o representante traz a demanda, o administrativo tá atolado, já tá com ranço daquele cara e aquilo... Do representante. Do representante, tá. Né? E aquela solicitação fica no limbo, assim, né? Tipo, ninguém pega aquilo. Cara, se ficar pra depois, se ficar depois... Cara, só que é o cliente que tá ali atrás esperando um retorno, né? E aí, quando vai entregar a informação, já nem o representante quer mais entregar, porque sabe que vai vir BO, e nem o administrativo, cara, eu não quero dar esse retorno, porque eu sei que o cliente tá por aqui, né? Então, realmente, se não tem essa organização e se cada um não entende a entrega pro outro, é um pepino, né? Quem tá por trás é o cliente, ele vai estar insatisfeito, com certeza, né? E aí abre espaço pro concorrente entrar, Exato. Abre espaço para ele procurar o concorrente, né? A gente já atendeu várias empresas que, na nossa carreira profissional, que o cliente veio e falou, poxa, eu tava... procurei vocês porque o concorrente X, né, não prestou um serviço de qualidade, deixou a gente na mão. Quantas vezes eu não vi isso, né? Eu trabalhava com marketing digital antes de trabalhar com super vendedores, com papo de vendedor. Quantas vezes eu não ouvi do cliente assim, putz, cara, tô procurando outra empresa porque o cara sumiu com o meu dinheiro, o cara dei entrada para fazer o site, o cara sumiu, enfim.
sempre que acontece esse tipo de conflito, o teu cliente ele acaba tendo a oportunidade maravilhosa de consultar o seu concorrente. E aí, se o seu concorrente tem tecnologia, tem treinamento, tem um foco no resultado, que é o que a gente estava conversando no nosso último episódio, ele leva. E às vezes com preço mais alto. Exatamente. Né? Quantas vezes a gente não comprou algo um pouquinho mais caro, mas que a gente sabia que ia ser entregue, que não ia dar pepino, que a gente não ia ter problema. A gente foi lá, preferiu pagar um pouco mais caro para não ter essa dor de cabeça, não é? Com certeza. E eu acho que uma coisa pode ser importante também é a gente até fazer um benchmark, né? Você sabe como é que está sendo a experiência do teu cliente no teu concorrente, né? Você está abaixo ou está acima disso, né? Às vezes a gente acaba perdendo um cliente, né? Mas a gente precisa entender como é que esse mercado está se comportando. E não para a gente baixar a nossa régua, mas muito provavelmente a gente tem que levantar a nossa régua. Né? Isso é uma coisa muito importante, mas é muito legal pesquisar e entender e se colocar na pele de, né? Se colocar no chapéu de cliente no relacionamento com a tua empresa, se colocar no papel de cliente no relacionamento com o teu concorrente. Para inclusive falar com mais propriedade quando for vender um produto para ele. Né? Conhecer os dois lados é uma coisa muito importante. Sim. E você, de novo, você melhora a experiência do cliente e você, a relação fica muito mais forte, né? Acho que é bem por aí. Gente, quero fazer 2 convites para vocês que estão acompanhando o nosso episódio aqui. O primeiro deles é para vocês baixarem o Guia de Tendências sobre Experiência do Cliente B2B. Contem pra gente o que é este guia. Legal, nesse guia vocês vão encontrar material sobre autoatendimento, chatbot, experiência do cliente na veia, né? Também sobre dados, data analytics, que é uma coisa muito importante quando a gente começa a falar de experiência do cliente, sobre omnichannel, a importância de você estar onde o teu cliente está, né? Isso é uma coisa bem legal também, um pouco sobre transformação digital. Então é um conteúdo bastante rico, é um material bem legal. Vem aí, é um resultado de um estudo e de uma vivência que a gente tem na plataforma Simplifica Mais, né? Trabalhando nesse tipo de solução com mais de 200 empresas. Então a gente fez um compilado ali do que deu certo, do que deu resultado e colocou aí para vocês nesse PDF aí, nesse e-book que é super especial. Interessante, ó, tava lendo aqui, você vai ter acesso a um passo a passo para implementar essas tendências na tua empresa, tornando o atendimento ao cliente mais ágil, eficiente e personalizado, ou seja, mais resultado para o teu negócio. O link para você fazer o download desse e-book está na descrição deste episódio. E o segundo convite é para você compartilhar esse episódio com outras áreas da tua empresa, ou se não, com o seu gestor, o dono da empresa, para que a gente possa falar mais sobre força de vendas, sobre back-office, para que a gente possa compreender mais como a gente pode ter mais resultados financeiros, vender mais para os nossos clientes e deixar a nossa relação cada vez mais transparente, cada vez mais forte e blindar o nosso cliente no nosso concorrente. E o último convite é para te convidar a conhecer o nosso treinamento de vendas, o Método Supervendedores. O Método Supervendedores é pautado em desenhar um processo comercial, em te entregar técnicas de vendas e ajustar certos comportamentos que podem estar comprometendo o teu sucesso em vendas. Também tem link na descrição deste podcast aqui, tá? Tá, Rica, considerações finais, fiquem à vontade, por favor. Então, queria passar um recado para a galera que está escutando a gente, que é do time comercial, que é do Força de Vendas ou é da parte do back-office, que se viu em algum momento do que a gente conversou aqui, né? E se a gente pôde ajudar de alguma forma, pense no seu processo como um todo, né? Sim. O que eu posso ser mais estratégico, né? O que eu posso agregar uma melhor experiência para o cliente ou trazer mais valor para a organização como um todo, resultado, né? E aí procura Simplifica, procura a gente, né, Rica, que a gente consegue ajudar em vários processos operacionais. E o objetivo, como a gente falou antes, é o resultado, né? É o resultado, exatamente. É vender mais, é vender com mais margem, é vender com mais qualidade, é vender sem brigar com as pessoas internas da empresa, sem criar inimizades, sem criar inimigos internos, né, Rica? É isso aí. E acho que uma lição bem importante pra gente levar é a gente pensar e vivenciar a experiência do nosso cliente. Certo. Né? O pensar na experiência é um assunto em alta, todo mundo fala e tudo mais, mas vamos vivenciar
vamos olhar, vamos desenhar os processos olhando para a experiência do cliente, né? Que assim eu tenho certeza que a gente se torna uma empresa cada vez mais focada no cliente, né? E automaticamente uma empresa de mais sucesso e clientes fidelizados e que cresce com o tempo. É isso aí, show de bola. Você que está nos acompanhando tanto no Spotify quanto no YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal, porque sim, segunda-feira tem episódio novo do Papo de Vendedor e nós temos ainda mais um episódio dessa trilha especial, um episódio onde a gente vai falar sobre o saque, de quem é a responsabilidade do saque. Exatamente, esse episódio vai ao ar no final de junho, mês que vem, e a gente vai bater um papo aqui sobre este tema. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!